Me responde aqui, concurseiro. Se fizer sol amanhã, levarei os cães para passear. A sentença acima representa um exemplo de conjunção, disjunção, implicação ou equivalência? E a resposta é implicação. Ela é uma condicional, em que o então ele foi omitido. Se fizer sol amanhã, então levarei os cães para passear. Aqui eu tenho o meu antecedente, que é a frase se fizer sol amanhã, e o meu consequente, então levarei os cães para passear, ou levarei os cães para passear. Você está no canal? Me ajuda, Liz. Claro, bora lá. Essa prova caiu na Prefeitura de Santos agora, em 2023. Alternativa 12. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença que é sempre verdadeira, ou seja, isso aqui é o mesmo que dizer tautologia. Se ele quisesse complicar, poderia falar tautologia. Quaisquer que sejam os valores lógicos de suas variáveis. Você, durante a prova, tem que testar todas essas hipóteses aqui. E quanto mais exercícios você fizer, mais rápido você vai ficar. Por exemplo, isso aqui é uma conjunção. Você sabe que em todas as hipóteses vai estar verdadeiro. Por quê? Se ambos não forem verdadeiros, essa sentença aqui, ela vai dar falso. No caso da disjunção, se o P for verdadeiro, um exemplo, e o Q for falso, ok, tem ao menos um verdadeiro, vai ser verdadeiro. Ou ao contrário, o inverso também. Se P for falso e o Q for verdadeiro, tem ao menos um verdadeiro, então ela é verdadeira. Agora, se ambas forem falsas, aqui vai ser falso. Então, ela não é sempre verdadeira. É aqui a alternativa A. Se o A é verdadeiro, aqui está negando ele, então sempre aqui vai dar um resultado verdadeiro e aqui vai ser o contrário, vai ser o falso. Ou se aqui for falso, aqui vai ser verdadeiro. E como é uma conjunção, eu preciso que ambos sejam verdadeiros para o resultado ser verdadeiro. Então, essa não é o resultado. A alternativa certa é a letra B. Por quê? Eu vou resolver isso para você um outro esqueminha aqui no Excel, em que, relembrando o que vem antes da seta, porque isso aqui é uma implicação, tá? Uma condicional. A é, então, A ou B. Então, dentro dessa sentença, eu tenho essa estrutura aqui, que é uma disjunção, A ou B, e tem ela toda assim, a maiorzão assim, é uma condicional. Condicional de A, que implica na disjunção A ou B. E o que vem antes do então é o meu antecedente e o que vem depois é o meu consequente. Então, vou atribuir valor para a gente testar. E eu vou te mostrar que essa é a tautologia. Relembrando a tabela da condicional da se então, em que o meu antecedente, se ele for verdadeiro e o meu consequente falso, a minha equação será falso. É a única hipótese que será falso. Então, você grava essa linha aqui, da Vera Fischer, em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. É a única opção em que dá falso. Se o meu consequente for verdadeiro, eu nem preciso saber se o meu antecedente é verdadeiro ou falso. Por quê? Sendo verdadeiro o meu consequente, ele necessariamente é verdadeiro. Isso já me dá uma dica para poder resolver aqui. Vamos testar. O A pode ser o A e o B. Eu posso atribuir valores como verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro ou falso, falso. Aqui, primeiramente na disjunção. A ou B. É atribuir verdadeiro em ambos, então vai ser verdadeiro. No caso do A, já joguei o valor como verdadeiro para ele. Na verdade, como a gente acabou de ver aqui, se o meu consequente ele é verdadeiro, eu já sei que trata de uma condicional verdadeira. Jogando os valores A verdadeiro, então A verdadeiro, e o B falso. Eu tenho ao menos um verdadeiro? Tenho. Então, a minha disjunção, aqui é o A ou o B, ela vai ser verdadeira. Não me importa saber se aqui o antecedente é verdadeiro ou falso. Eu já sei que ele vai ser verdadeiro. Ah, eu preciso resolver? Eu posso resolver? Pode, mas isso já te economiza tempo para resolver uma questão mais difícil. Aqui, a A atribuindo o valor falso e o B verdadeiro. Tem ao menos um verdadeiro? Tem. Deu verdadeiro aqui, porque é uma disjunção. Nem preciso saber qual valor foi atribuído ao A, pois o meu consequente já é verdadeiro, daí você relembra essa tabela. Sendo o consequente verdadeiro, necessariamente a condicional vai ser verdadeira.
nessa situação em que ambos são falsos, porque eu atribuí o valor de A tanto como F, né, falso, e o B também como falso. Uma disjunção em que ambos são falsos vai dar falso. Pode ser que aqui seja um resultado da Vera Fischer, pode ser. Então, esse aqui necessariamente eu preciso sim saber qual é o valor do A, porque se o A for verdadeiro, aqui vai ser falso, tá? O A eu atribuí o valor de falso, então não é o caso da Vera Fischer. Portanto, essa condicional aqui também é verdadeira. Por isso, aquela alternativa é a tautologia, ela é sempre verdadeira. Questão 13. Rita afirmou: se eu chegar cedo em casa hoje, regarei as plantas ou adubarei a terra. Então, se Rita mentiu, é correto concluir necessariamente que Rita, dentro dessa frase, eu tenho uma condicional, aqui é o meu antecedente, se eu chegar cedo em casa hoje, e aqui é o meu consequente. O então aqui foi omisso. É o mesmo que dizer, então regarei as plantas ou adubarei a terra. E dentro do meu consequente, que é essa segunda frase, eu tenho uma disjunção, que está aqui unida pelo ou. Vamos avaliar. Isso é falso. Rita mentiu, então isso é falso. É o caso da Vera Fischer. Ou seja, o meu antecedente é verdadeiro e o meu consequente é falso. O meu antecedente é verdadeiro. Então, na alternativa, tem que estar falando que ela chegou cedo em casa. Posso já eliminar essas alternativas aqui, ó. Não chegou cedo em casa. Não chegou cedo em casa. Alternativa A e B, você já elimina. Vai ser a alternativa C ou a alternativa D. Chegou cedo em casa hoje. Chegou cedo em casa hoje. Em relação ao meu consequente, ele diz: regarei as plantas ou adubarei a terra. Se é falso, porque é o meu consequente, ele é falso, lembrando a tabela verdade da condicional. Isso daqui é o caso da Vera Fischer, é a linha da Vera Fischer. O meu antecedente é verdadeiro e o meu consequente é falso. Além do meu consequente ser falso, eu sei que ele está unido pelo ou. Para que o ou seja falso, eu sei que ambas as frases aqui serão falsas também, ou seja, ela não regou as plantas e também não adubou a terra. Então, fica, ela chegou cedo em casa, não regou e não adubou a terra. Qual é o gabarito? É a alternativa C. Você sabia que o nem significa e não? É diferente do D, que utilizou o ou. Portanto, o gabarito é a letra C. Para responder as questões 14 e 15, considere a tabela abaixo, em que V e F representam os valores lógicos verdadeiro e falso, respectivamente. Então, ele tem a primeira coluna do P, a segunda coluna do Q e a minha terceira coluna é não P, então Q. Alternativa 14. Os valores que preenchem corretamente, respectivamente, as lacunas denotadas por 1, 2, 3 e 4 são. Nesta coluna, eu vou fazer o meu não P, ou seja, eu vou negar os valores dessa coluna aqui. Onde é V, eu ponho F. E onde é F, eu ponho V. Por quê? Onde tem V, eu nego ele, vira F. E onde tem F, negando ele, vai ser V. Então, ele quer uma condicional dessa coluna aqui com essa coluna aqui daqui. Mantenha o mesmo raciocínio. A única linha que vai dar falso é a da Vera Fischer, ou seja, em que o meu antecedente é verdadeiro e o meu consequente é falso. É só essa linha aqui que vai ser falso. Todas as outras serão verdadeiras. Vamos ver o gabarito em que é VVVF, gabarito letra. Na questão 15, ele diz, se na fórmula não P, então Q, que determina os valores que devem preencher a terceira coluna da tabela, o sinal de implicação for substituído por um sinal de disjunção, as lacunas denotadas de 1 a 4 deverão ser corretamente e respectivamente preenchidas por. Agora, eu cruzo a informação dessas duas colunas, não P ou Q, e vou jogar o valor aqui. O ou só é falso quando ambos são falsos. Em qual dessas linhas eu encontro isso? Só nessa daqui. Falso aqui, falso aqui. Então, a sequência vai ser V,
F, V, V. No gabarito, alternativa A, V, F, V, V. A próxima questão é: antes, deixe seu like, já se inscreva, compartilhe com quem tem necessidade, com quem vai fazer um concurso que tenha raciocínio lógico, ative as notificações, porque eu sempre coloco material aqui no canal de raciocínio lógico. Vai lá na minha aba comunidade, toda terça e quinta eu disponibilizo questões rápidas de raciocínio lógico e você não pode perder. Analise a proposição P abaixo para responder a questão 16. P. Se Pedro é honesto ou não é agressivo, então Camila será sua amiga. Vamos interpretar isso daqui. Isso daqui é uma condicional em que dentro da minha frase, a primeira aqui é o meu antecedente, eu tenho uma disjunção. 16. Assinale a alternativa em que apresenta uma sentença logicamente equivalente a P. Se, então, como é a equivalente de uma condicional? Você deve levar para a prova, concurseiro, a informação da equivalente da condicional, que é um tema recorrente em concurso. P, então, que é equivalente a não que, então, não P, e também é equivalente a não P ou que. Então, a gente deve encontrar nessas alternativas aqui uma dessas opções. Se tiver uma condicional, tem que ter essa estrutura aqui, em que ele inverte, coloca o consequente primeiro, negando ele, faz uma condicional e nega o antecedente. Ou então, uma disjunção, será o não P ou que. Lembrando que o ou seja não só o ou, mas o e também. Tanto a conjunção como a disjunção, eu posso escrever o não P ou que é o mesmo que ou não P. Da mesma forma, se aqui fosse uma conjunção, né? Se fosse o e, eu poderia escrever não P e que, e também poderia denotar como que e não P. Mas lembre, não vale para condicional. Isso não é válido para condicional, só para disjunção e para conjunção. Vamos por eliminação em relação às alternativas. A letra D, por exemplo, ele só se refere a uma sentença, que eu tenho duas, né? Esse meu antecedente e o meu consequente. Aqui ele só falou em relação ao consequente, então eu já elimino. Vamos ver essa letra C, em que ele utiliza, talvez corretamente, né? Vamos ver se ele usou corretamente, a estrutura do se, então. Lembrando que eu tenho que usar primeiro o meu consequente negando ele. Então, ele deve iniciar a frase dizendo: Camila não será sua amiga. Ele não fala isso, ele fala: Pedro não é honesto e é agressivo. Ele não inverteu o antecedente com o consequente. Então, o gabarito vai ser a alternativa A ou a letra B. Vamos fazer essa estrutura aqui, esse tipo de equivalente, em que ele nega o P. O P é se Pedro é honesto ou não é agressivo. Como que eu vou negar isso? Eu vou dizer que Pedro não é honesto. O ou eu troco por e digo que ele é agressivo. Aqui é uma condicional. Vou inverter pelo ou e mantenho a estrutura do que? Camila será sua amiga. Não tenho nenhuma alternativa aqui que inicia falando do Pedro. Por quê? Como eu já comentei, eu posso denotar o inverso também, que dá no mesmo. Posso dizer que ou não P. Então, ele iniciou com Camila será sua amiga, ambas estão corretas. Pedro não é honesto, tanto a alternativa A como a B também mantém correto. E é agressivo. Portanto, nosso gabarito é a letra A. Questão 17. Considere verdadeiras as proposições A e B abaixo. A, P e Q, B, P, então R. Pode-se, então, concluir logicamente a partir das proposições A e B que é verdadeira proposição. Vamos primeiro ver quais são os valores atribuídos a P, Q e R. Ele diz que a proposição A e a proposição B são verdadeiras, tá? Então, P aqui é uma conjunção. Eu sei que para a conjunção ser verdadeira, ambas têm que ser verdadeiras. Então, o P é verdadeiro e o Q também é verdadeiro. Na proposição B aqui, ele repetiu o P, então eu já sei que é verdadeiro. E o R, ele vai ser verdadeiro ou falso, gente? Tenho que analisar o seguinte, é uma condicional. Eu estou na dúvida se ele é verdadeiro ou se é falso.
Se ele for falso, aqui ó, se ele for falso, eu tenho a linha da Vera Fischer, que é a única linha na condicional que tenho como resposta falso. Então, com certeza ele é verdadeiro. Vamos agora testar as alternativas A, B, C e D. Ele quer saber qual dessas é verdadeira. A não P é verdadeira? Não, porque eu encontrei que o P é verdadeiro. A negativa dele vai ser falsa. P, I, não R é verdadeiro? Vamos ver. P é verdadeiro, que eu encontrei aqui. O R é verdadeiro, então o não R vai ser falso. Uma conjunção em que tem verdadeiro e falso vai ser falso. Então não é o gabarito. Alternativa C, não que, ele é verdadeiro? O que é verdadeiro? Então o não que, a negativa dele vai ser falso também. O R é verdadeiro? Sim. Aqui encontramos que o R é verdadeiro. Então, nosso gabarito é a alternativa D. Questão 18. Lucas deve escolher aleatoriamente um bombom em uma caixa com 25 unidades, um brinquedo em uma caixa com 5 unidades e um boné em um cesto com 2 unidades. Então, a probabilidade de que sua mãe acerte com um único palpite a escolha que Lucas fez para os 3 itens escolhidos corresponde a... Você vai resolver da seguinte forma. Ele quer um bombom em uma caixa com 25 unidades. 1 em 25. 1 dividido por 25. Um brinquedo em uma caixa com 5 unidades. E um boné em um cesto com 2 unidades. E a mãe dele tem que vir e acertar exatamente isso daqui. Ou seja, dentre os 25 unidades de bombom, ela tem que escolher exatamente aquele. E entre os 5 bonés, escolheu um que ele escolheu. E, por que eu estou dando ênfase a esse E? Porque quando a gente, segundo o contexto, a gente tem que escolher o E, isso a gente vai multiplicando. Então, no último caso aqui, ela vai ter que escolher entre as 2 unidades, exatamente o que ele escolheu. E o resultado disso aqui é 1 sobre 250. Só que ele quer em porcentagem. Então, você divide isso daqui por 100. Repete, então, lembrando, repete o primeiro e multiplica o segundo invertido. Vai ficar 100 dividido por 250. O nosso resultado vai ser a letra C, 0,4%. A questão 19 é uma questão de conjuntos, tá? E a forma como eu faço, no final, vocês vão ver, eu utilizo o próprio gabarito para testar as respostas. Dos alunos de uma escola que ministra 3 cursos, inglês, francês e espanhol, há 4 alunos que estudam inglês e francês. 4 alunos, 5 alunos que estudam francês e espanhol e 7 alunos que estudam inglês e espanhol. Sabendo que essa escola possui 32 alunos no total e as quantidades de alunos que estudam apenas inglês, apenas francês e apenas espanhol são iguais a 5, 9 e 8, respectivamente, é possível afirmar que o número de alunos que estudam os 3 idiomas é igual a... Se aqui eu tenho 7 em inglês e espanhol, aqui eu já tenho 2 para 7, 5. E no caso, francês e espanhol são 5 no total. Só que aqui, 2, eu já tenho 2. Então, 5, já tenho 2. Então, aqui são 3. E esse somatório aqui dá maior do que 10, que é a minha interseção. Então, o gabarito não é a letra A, é a letra B. Por quê? 3 aqui, ó. Letra B, 3. Aqui tem que somar 4. Eu já tenho 3, então dá 1. Aqui tem que somar 7. Eu já tenho 3, então são 4. Aqui tem que somar 5, eu já tenho 3, então dá 2. E aí, você somando isso aqui, dá exatamente 10. Antes da última questão, quero agradecer você que me acompanha, assiste os vídeos, curte, eu acompanho os comentários de vocês, me adequo às sugestões de vocês, muito obrigada. E para as pessoas que ainda não estão inscritas, que eu sei que é a maioria aqui que me acompanha com frequência, mas ainda não está inscrita, se inscreva-se para ajudar o canal, viu? Questão 20. Em certa loja, os produtos são identificados por um código composto por uma letra maiúscula, tomada do alfabeto de 26 letras, seguida por 4 algarismos numéricos do sistema decimal, não necessariamente distintos. O número de códigos que podem ser formados nessas condições é igual a... Essa questão é bem rápida para resolver. Já agradeço por você estar assistindo até aqui. Te desejo bons estudos, viu? Então, dentre as letras, temos 26 opções e dentre os algarismos numéricos, 10 opções, porque é do 0 ao 9. E todos esses valores eu vou multiplicar e encontrar o gabarito letra D. Beijos! Tchau!